A Via Cultural está em todas as redes: YouTube, Facebook, Instagram e também aqui com podcasts. Seja muito bem-vindo ao podcast Ao Pé do Ouvido, da Via Cultural. Este podcast integra o projeto Via Cultural Mix, fomentado pela Lei Paulo Gustavo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Este projeto conta também com o apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. Desejamos a todos um excelente entretenimento. Boa noite a todos, bem-vindos a mais um podcast Ao Pé do Ouvido, dentro do projeto Fomento Lei Paulo Gustavo, o Via Cultural Mix. Essa noite eu estou aqui com a Ana Paula Lima e com o nosso convidado, Aruanã Cavalheiro, cineasta, produtor. O Aruanã já participou de um podcast com a gente em 21, falando sobre um trabalho do pai dele e falando um pouco da vida e da obra que ele está construindo também. Hoje, na continuidade dos podcasts aqui do Instituto, a gente convidou o Aruanã para falar sobre o momento que a gente está, sobre a arte e sobre a produção cultural no nosso país. Aruanã, queria que você começasse dando boa noite para o nosso público e contando um pouquinho do seu trabalho e quem você é. Oi, gente, boa noite. Eu sou Arona Cavaleiro. Eu trabalho com edição há 30 anos, desde 1994. Eu tenho uma formação de bacharelado em arte, jornalismo, broadcast nos Estados Unidos, na Universidade de Indiana. Eu aprendi diversas coisas entre o sistema de edição não linear Avid, que existiu muito pouco aqui no Brasil. Fui estagiário na CBS, fazendo fotografia, estúdio, transmissão ao vivo e várias outras atividades técnicas que implementaram muito a minha formação, meu aprendizado nessa época. Voltando ao Brasil em 97, eu trabalhei como assistente de edição e fui galgando meu espaço como editor no mercado brasileiro. Quando, por volta dos anos 2000, começou a ver a retomada do sistema do cinema brasileiro, começaram a voltar orçamentos para projetos e começou a aquecer o mercado novamente. Porque fazíamos 3, 4 filmes num ano, eu, João Paulo de Carvalho, Rodrigo Lima, Natara Ney, e daí meus primeiros contatos com cinema, como eu não tive exatamente uma formação em cinema, que não havia na época, eu aprendi muito fazendo mesmo. Eu acompanhei o cinema película, né? Tem toda a técnica de edição e pós-produção e a transição do cinema película para o cinema vídeo, HD e todos os processos que nós sabemos de pós-produção que envolvem essa transição até hoje em dia nós chegarmos a um mundo completamente digital, as filmagens digitais e a grande socialização do cinema através de câmeras potentes, né? Porque se você for analisar isso no ano 2000, que era uma câmera HD, você tinha ótimas lentes, mas o processo de sensores ainda era muito menos avançado do que nós temos hoje. Então, tanto o processo óptico quanto o processo digital, ele avançou muito. A precificação dos equipamentos hoje em dia popularizaram muito a possibilidade de você se tornar um cineasta, possibilidade de você ter um equipamento seu próprio, que faz imagens fantásticas, de ter um jogo de luz barato, vai te proporcionar um ótimo estúdio, de que você pode ter uma maleta, você leva tudo numa mochila, uma maleta, você faz documentários pela rua, você filma, tem uma captação de áudio possivelmente ótima, imagem ótima, se você for um fotógrafo, obviamente, e são ondas de produção e todo relacionamento que o brasileiro que quer viver da arte, ele tem com o governo e as possibilidades que são oferecidas, né, tanto em termos de fomentos e leis, que agregam investidores, no caso, né? Então, tudo isso anda junto e é muito difícil você acompanhar, porque
A gente sabe que a vida do artista em si, ela é uma vida de altos e baixos, né? Sim. E no Brasil, um pouco mais ainda, que a gente vê mudar o governo, a gente vê que muda várias políticas, ou pode haver aí Cortes? Sim. cortes exatamente dentro dessas mudanças. E tudo isso acho que desequilibra um pouco as pessoas que se propõem a viver nesse mercado, porque é uma cultura necessária, é uma arte necessária para o povo existir, né? Você comentou, agora a gente estava em off, é cada vez mais os setores se unirem e trabalhar em equipe sempre, né? A sua experiência, inclusive de fora, né? De ter estudado fora, trabalhado fora, feito MBA, enfim, e estar em contato com várias equipes em São Paulo, Rio, enfim, nos Estados Unidos, mesmo na Europa, te traz muito isso e eu queria que você falasse um pouquinho também dessa questão que eu acho que é tão importante que aqui eu não vejo as pessoas se unirem tanto. O que você podia trazer para a gente dessa conversa que você estava tendo agora em off? Exato. Eu tenho vamos dizer, essa segunda parte da minha formação, que é uma formação, é um mestrado em MBA, que aí já é um mestrado em ciências, em gerenciamento de projetos. Isso me deu um outro espectro de análise de toda essa questão de ser artista e você conseguir entender como que por trás de toda aquela arte existe uma roda rodando que acaba levando todo mundo. Então vamos lá, a gente tem que conseguir entender o cinema como arte e como, de certa forma, um objeto de investimento que, se não houver um retorno naquilo, aquilo talvez não se multiplique, não existe uma segunda chance de fazer outro filme, por exemplo. Então, o mundo dos negócios, de certa forma, ele é um pouco duro. Eu acredito que não haja uma colaboração direta, global, interna, porque é uma coisa natural de cada um, entendeu? Ele vai querer fazer o melhor projeto, ele não vai querer compartilhar aquele filme até que o filme esteja pronto, entendeu? Ele quer fazer, o produtor quer ter o melhor filme, ele vai perguntar sobre o filme para as pessoas certas, porque para o produtor, aquilo ali é um objeto de investimento. Informações dentro no mundo do negócio, dependendo das informações valem muito, porque graças a Deus a minha permanência do mercado ela se deu muito pelo meu lado técnico e a experiência que eu sempre tive em diversos aspectos. A edição também é técnica, mas acho que com o tempo eu cresci esse meu lado artístico junto. Mas toda essa Uhum. parte técnica que existe no cinema você imagina que é o cara dos efeitos, que é o cara da fotografia e a câmera especial com uma determinada lente, e o editor vai usar um programa, porque vai ter um atalho que ele vai fazer aquele trabalho mais rapidamente, mas ninguém sabe que por trás disso existe um retorno de investimento que aquele projeto ele vai ter que cumprir para ele sobreviver no papel, entendeu? Alguém vai ter que bancar aquilo. O projeto vai sair com orçamento a 30% a mais do que o previsto. Alguém vai ter que Com parar o certeza. projeto ou arrumar o dinheiro. Então, assim, muitas vezes essas pessoas que são técnicos, mas eu estou há 15 horas no set, mas eu estou editando há 12 horas. Às vezes eu consigo entender um pouco melhor os empurrões que os produtores me deram durante a vida. Produtores, no caso de pós, né, de finalização, porque a minha produção é produção pós-produção, né? O meu trabalho de pós-produção eu consigo entender a pré-produção muito melhor. Eu sei o que é a dificuldade que a pessoa tem de fazer um staffing, entendeu? A dificuldade que é de apresentar um orçamento, entendeu? E apresentar um projeto que se explique financeiramente, porque hoje em dia você não consegue nenhuma aprovação de nada e coisas que não se Sim, expliquem financeiramente. E exato. o artista ele não tem a mente focada nisso. Agora, cabe ao produtor prever tudo isso, cabe ao produtor ter todo
esse acesso aos riscos possíveis do projeto para tocar o projeto. E a gente sabe que tudo no Brasil é feito com dinheiro contado. Eu Sim, vejo, hoje em dia, por exemplo, mesmo com mais fomento do governo, por exemplo, projetos, é claro que comparando aí com o governo anterior, a gente teve uma saída de zero para muita coisa, né? Mas acontece que isso não determina a vontade do investidor. Veja Exato. bem, ter leis que permitam, que é o que está acontecendo hoje em dia, permitam o investimento com descontos, tributos e toda a forma burocrática que existe para você participar dessas leis, ainda exige que o investidor ele tenha algo onde investir. Ou seja, se não houver retorno, ele não vai saber onde ele está investindo, entendeu? Então, o investidor ele está focado no retorno. Então, como sim. aquilo vai apresentar um retorno, como aquilo financeiramente Não, vai seja estar. até nem financeiramente, mas seja por visibilidade, ou seja por aderência, ou seja por estar enquadrado dentro de um projeto de benefício à população, quer dizer, sempre existe essa busca, né? Exato. Então existem dois aspectos que são é o financeiramente que o tangível, né? Mas esse não tangível que você falou, que a gente não vê diretamente em forma financeiramente, ele também tem um custo e ele também é uma forma de retorno, como você disse. É claro que vamos dizer que a gente tem várias formas de fomentar a cultura, minorias, meio ambiente, coisas do tipo. A gente Sim, sabe exatamente que tudo isso é benéfico. O que acontece é que vamos supor que financeiramente falando, esse dinheiro, quando você bota, ele tem um retorno não tangível, ou seja, você bota o dinheiro some. Para você botar esse valor novamente lá, isso tem que fazer parte de uma roda, porque senão alguém vai ter que estar trabalhando para botar aquele valor lá sempre. Agora, se você botar aquele valor de forma que aquilo se recicle, por Perfeito. exemplo, sim. isso vai gerar uma continuidade, é o que a gente não vê hoje em Mas, dia. mas tem uma coisa muito importante nisso que você está falando também. Nosso público, a maior parte do nosso público são artistas, são pessoas que estão ligadas ao fazer, ao criar tudo. E como você falou, o artista ele não tem esse lado de uma cabeça administrativa ou de um olhar de como o mercado funciona. Então, o que eu acho que é muito importante a gente estar falando, que o que o Arona está colocando aqui é que essa visão do macro faz Sim, muita diferença na hora da execução de um projeto, do sucesso de um projeto ou até de aprovação de um projeto, né? Porque, e realmente, até que ponto a gente pode viver de projetos por causa dessa oscilação e pela quantidade de pessoas também que se propõem a realizar trabalhos artísticos e culturais no país. Então, entender cada vez mais como que esse mecanismo, essa roda atua, criar equipes, né, confiar em pessoas que possam estar conduzindo junto com você os projetos, são coisas muito importantes, porque daí vão fazer com que você não tenha esses buracos. Exato, exatamente, porque aí, na forma que ele não se recicla, acontece o que está acontecendo agora. Por exemplo, investidores acharam que com o Covid todo mundo ia ficar dentro de casa assistindo série. Então, teve uma enxurrada de investimentos sim. para streaming. Hoje em dia, tá todo mundo já voltou ao trabalho, ninguém mais fica em casa o dia inteiro por causa de Covid assistindo série. Então, eles viram que já não é tão jogo investir em série. Então, isso daí já muda a perspectiva novamente para TV aberta, para programa, pra coisas que são do dia a dia, sempre fazem parte do próprio cinema, né? Outras oportunidades além de streaming ainda está uma nova transição, porque, pelo visto, tem muita gente sem emprego, mesmo com leis e projetos, eu estou vendo, enfim, pessoas profissionais de peso sem projetos, entendeu? Mesmo com as leis e com a melhoria da parte do governo, ainda existem entraves de popularizar esses benefícios, de
de agregar trabalho para essa massa que vai saindo da universidade, o pessoal Também. mais jovem que vai se formando. Só uma Esses, pergunta. sim, Você acha que existe, então, também uma falha na formação desses profissionais que não são preparados para ter essa visão macro do mercado, ou ficam focados muito na parte artística ou na parte técnica, mas não tem essa visão do todo e dá, assim, tanto da parte de investimento, mas do que o mercado busca mesmo, para onde está caminhando, porque eu acho que isso talvez atrapalha um pouco, né? As pessoas a se colocarem no mercado. eu não posso obrigar ninguém a ser completo, mas o que acontece é que as pessoas têm que entender que existe um ciclo por trás, que existe um perfil profissional, né, para você lidar com a equipe, né? E normalmente, enfim, toda a pré-produção, pós-produção, ela ocorre em momentos diferentes. Então, quando você entende melhor essas conexões, realmente é benéfico. Mas eu acho que, de outra forma, isso também, essa sabedoria, ela se dá com o tempo, porque uma pessoa que é recém-formada, ela não consegue ter essa visão macro, porque, por exemplo, não entende de câmera, ou não entende de áudio, ou não entende de produção, não entende de pós. Ela vai ter que entender tudo aquilo para ela poder se sentir mais macro, né? Eu acho que o cinema é um pouco disso. Exemplo do meu pai, ele era produtor, ele era fotógrafo, ele só faltava atuar na frente da câmera, mas ele, enfim, teve toda essa carreira de documentarista, inclusive, e quando você agrega tudo isso, é o faz tudo, é o brasileiro que faz tudo, entendeu? Ele é o retrato brasileiro. Eu tenho muitos amigos que são da minha geração, que são jovens, que também saíram com câmera para fazer um filme em um dia. E normalmente eu confesso que quando tinha esse lado muito artista, eu detestava sempre números. E tem sempre pessoas que detestam números, e a maioria detesta, entendeu? Mas você não precisa ser tão amigo de números para o seu dia a dia. Você precisa Mas, ser só um pouco. Um não, pouco, mas mas você tem eu um acho, terreno. eu acho que tem uma coisa que é muito legal. Eu gosto muito do Leonardo da Vinci, gosto demais, gosto mais, muito mais do que do Michelangelo. Gosto muito mais do que outros artistas da história, porque ele era investigador, pesquisador, e ele tinha uma consciência matemática, ergonométrica, que você só tem se você se joga também sobre a escrita, a pesquisa e os números. Então, eu acho que assim, a primeira questão do artista é que o artista, por mais talento que ele tem que estudar. E ele tem que entender que se ele tem deficiências, eu não gosto de números, eu vou ver por que que eu não gosto de números, eu vou atrás disso para tentar, porque na verdade é uma deficiência. Né? É uma deficiência, Sim. não que a gente tenha que ser perfeito, mas eu acho que o próprio Jobs falava isso, né? Você tem que procurar entender, olhar para as coisas e procurar entender. A cultura maker é muito isso, você se propor a não ter vergonha de dizer não sei, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou procurar e eu vou conseguir fazer alguma coisa que seja mais próximo daquilo que eu estou sonhando. Eu concordo. Algumas pessoas, elas usam um interlocutor, né? Um produtor, um Sim. representante, aí elas conseguem evoluir, mas acho que a maioria, né, precisa de assistência mesmo em crescer para os dois lados, como você deu o exemplo do Leonardo da Vinci. Todo mundo precisa crescer tanto para o lado científico quanto pelo lado artístico, Sim. porque independente, como editor, como artista, entendeu? Eu sou um grande técnico, entendeu? E isso que me fez quem eu sou hoje em dia. E você tem uma filha que está seguindo esse caminho também, né? Então, fala um pouco dessa história, né? Que é uma história tão bacana de como que a genética não é praticamente só a questão da genética, mas é a questão do envolvimento pessoal com essa genética, dessa vontade de fazer, essa vontade de criar mundos novos. Influências, né? Também referências que acaba passando, né? De uma geração para outra, com certeza.
É verdade. Eu tive o benefício de crescer numa família de artistas, como você falou, né? Enfim, era meu bisavô, Visconde, a filha dele, a Ivone, minha avó. O meu outro avô, Cavaleiro, também era pintor, Pintor. caricaturista, foi para Paris, ganhou vários prêmios do Cavaleiro, e sempre fui imerso nisso, em casa, com muitas pinturas, com todas aquelas conversas que nossos antepassados eram pintores, e imagina, morando com meu pai, minha infância, sempre noites intermináveis de som alto lá no terceiro andar, que era o escritório dele. A vitrola não parava, era um universo de discos. Tudo isso foi a minha vida, né? Eu nasci no meio da arte. Então, a arte, para mim, ela já veio por encomenda. Agora, todo esse lado técnico a gente vai adquirindo. Eu acho que a arte, ela é alguma coisa que cada um, ela tem ele tem a sua arte, né? Porque isso vai aflorar de formas diferentes, vindo de cada um, né? Então, como a gente falou, todas as vertentes, elas precisam ser fomentadas, mas tem aquele negócio que eu falei de ter o retorno, entendeu? Sim, Porque isso vai aflorar de exatamente todas as possibilidades, né? Agora, deveria haver alguma forma, porque esses altos e baixos de possibilidades, projetos culturais no Brasil, deveria haver algum órgão que regulasse isso de forma a não retirar completamente as políticas quando muda o governo, né? Ter sim, políticas básicas, coisas que mantenham, entendeu? O funcionário público, ele também trabalha com cinema. O funcionário público, ele também é do audiovisual. O funcionário público, ele também trabalha com teatro. E isso daí, a gente sabe que funciona diversos tipos de redirecionamento de verbas, enfim, essas pessoas também deveriam ter o status de como um professor que não pode ser demitido. Você sim. está Na entendendo? verdade, dá uma insegurança muito grande, né, no setor cultural, não saber o que vai acontecer no próximo governo, se os investimentos vão continuar, e é como fala a Ana também, sensibilizar tanto o primeiro quanto o segundo setor da importância da cultura, não só como retorno de investimento, mas como esse retorno do não tangível que seria os outros tipos de retorno, enquanto sociedade, educação, desenvolvimento, enfim. Mas precisaria de um trabalho, né, É, o, forte. o problema também a gente tem que analisar do lado de que cada projeto é um projeto. O que que é um projeto? É algo que nunca foi feito antes. É algo que começa e termina em um determinado ponto e fecha e acaba. Então, isso também tem que acompanhar as atualidades e Sim. realidades, tanto de demanda cultural, né, que a gente sabe que isso muda conforme a sociedade vai mudando, quanto da possibilidade do investidor ele ter, vamos supor, o Itaú está investindo em cinema, todo mundo Uhum. sabe. Aí ele fala assim, está o cinema, aí chega no pro outro governo, não tem grana zero para cinema. Aí o projeto Itaú Cinema, que é um grande investidor, não existe mais. Por ser cada projeto um projeto, também torna um pouco mais difícil isso. A gente entende. Agora, eu sei que tem um furor cultural muito grande, o brasileiro tem isso, então ele acompanha a sociedade com projetos diferentes, ele surpreende, entendeu? O brasileiro tem essa característica. O brasileiro trabalha com muito pouco dinheiro, o que são os orçamentos que temos hoje em dia. Ele faz funcionar com muito pouco, entendeu? Por isso que eu digo que talvez não seja tão difícil fomentar isso, talvez não seja um valor tão grande sustentar a classe cultural, não Sim. sustentar com, claro, que Sim. existem, né, avaliações e a cada projeto que serão escolhidos, outros não serão Parâmetros, né? Essa coisa toda. parâmetros, justamente, mas isso é aquele negócio, você não preservando a cultura, isso vai se perdendo, isso vai Com se dissolvendo. certeza. Isso. Bom, então o que a gente gostaria de saber agora um pouco é sobre o que você
gosta mais de fazer? Tipo, você trabalhou muito tempo em edição, também na área de produção. O que que te motiva mais hoje em dia? Que caminho que você está seguindo? Você contasse um pouco do que é hoje a sua vida. Olha, hoje em dia eu acho que sempre terei esse espírito de editor, né? Eu gosto, sempre gostei de editar, sempre foi algo desafiante, prazeroso, mas hoje em dia eu mantenho mais a minha conexão com o áudio, voltando a construir o meu equipamento de DJ e sempre tem essa conexão com música, trilhas sonoras, Legal. mixagem. Isso eu mantenho até hoje. Eu acho que essa minha conexão com áudio ela é frequente. Eu estou voltando a tocar violão e também adquirir instrumentos para formar. Eu sempre tive todos os instrumentos em casa, uma mini banda, por exemplo, teclado, guitarra, baixo, bateria. Então, isso tudo, meu lado artístico, ele continua de alguma forma. Esse negócio da Uhum, métrica, da música, do tempo, tudo me fascina muito, né? E procuro muito entender essa questão global do mundo, né? Como que os países se relacionam com suas culturas e como que essa relação econômica ela se desdobra. Eu acho que o mundo é importante porque o mundo está em movimento financeiro e econômico, guerras e outras questões que envolvem mudança do mundo. Isso me fascina muito porque nós somos diretamente atingidos por isso. Uma grande coisa que foi possível, eu acho que é possível para todo mundo que sai do Brasil, é ver o Brasil de fora, é ver como o Brasil sim, está inserido no mundo, como que o mundo interfere no Brasil. Muitas pessoas falam, sou brasileiro de coração, mas sabe como é que o mundo vê o Brasil? Sabe como o Brasil ele é financeiro e economicamente inserido no mundo? Entendeu? O sim. Brasil é um país agrário por exportação, entendeu? Ele é pouco industrializado. Então, assim, tudo isso a gente sabe que são fases, são mudanças, são políticas, né? E isso tudo é construído com o tempo. Então, eu acompanhei as Olimpíadas na produção em diversos lugares, como Canadá, Inglaterra, Rússia, China, México, vários lugares muito diferentes. E cada vez que você pousa num lugar desses e você tenta interagir, conhecer o que está ao seu redor, ele te dá mais uma adição de você voltar ao Brasil e entender o brasileiro, que é uma grande mistura disso tudo. E as pessoas têm comunidades aqui no Brasil, do Líbano, que tem mais gente aqui no Brasil libanês do que no próprio Líbano. Tem comunidades chinesas, a gente vê crescer muito. Então, o brasileiro ele tem que também sair do Brasil um pouco para entender essas comunidades que também fazem parte do Brasil, né? O Brasil também é isso, né? Esses povos, eles escolheram o Brasil para viver e se tornaram brasileiros. E eles estão assimilando samba, eles estão assimilando coisas da cultura brasileira, né? Porque eles estão imersos naquilo, né? Eu Concordo. acho que eu volto àquela história que a gente estava ali atrás falando, referência, né? Referência, parâmetro. Eu gosto muito da palavra deriva, porque a deriva ela abre para a gente poder fazer aquilo que a gente quiser, né? A gente tem essa opção. Eu acho que mais do que livre-arbítrio é reconhecer as possibilidades inúmeras que a gente pode ter a cada dia que a gente acorda. Cada dia vai te trazer uma referência, um parâmetro. Só que com a construção conjunta de todas essas sensações num caminho, num trabalho, durante um tempo, você recolhe frutos que vão construindo aquilo que você é. E que não necessariamente a gente é a mesma coisa o tempo inteiro, né? Quanto Uhum, mais artista, quanto mais experimentador, quanto mais pesquisador você for, mais vidas você vai ter, mais oportunidades de crescimento você vai experimentar. Então, hoje eu posso ser produtora cultural e ser gestora da Via, e, enfim, mas eu sou uma artista que já foi artista gráfica, que já cantou, que já eh, teve
telas em salões, quer dizer, as minhas vidas elas vão acontecendo e eu vou deixando elas fluírem, né? Hoje, como produtora cultural, não deixei de ser artista, mas eu estou no momento em que essa parte do meu trabalho mais intelectual está na frente. Isso não quer dizer que no meu dia a dia eu não tenha tudo aquilo que é do meu sensitivo acontecendo por dentro. Ele continua sendo explorado e amplificado. Só que são momentos, né? Como você estava Sim. falando, né? Que existem momentos em que a gente percebe que a gente tem que abrir mão de algumas coisas e escolher outras. E eu acho que a gente, como país, e aí voltando para o pé no chão, né, por conta dessa saída que eu dei, mas eu acho que a gente, como país, precisa amadurecer nesse sentido também, de perceber que tudo é possível aqui, que a gente só tem que trabalhar e lidar com respeito às diferenças, e principalmente com curiosidade para entender, para conhecer de verdade o outro, né? Para poder usar o outro, não usar no sentido de utilizar, mas usar no sentido de conviver, né? De ter no outro um espelho, de ter no outro um parceiro, de ter no outro uma pessoa que vai alavancar mudanças que a gente precisa. Como você mencionou essa interação, quando você interage, quando você convive com alguém, acho que você pega um pedacinho daquela pessoa para você de alguma forma. Com certeza. E quando a gente é submetido a diferentes experiências, e diferentes culturas, pode ser e pode não ser que a gente também ganhe esse pedacinho, né? Mas a gente tem que ter oportunidade de conviver. Verdade. Perfeito, perfeito. E assim, em relação com a situação hoje, 2024, projeto para futuro, alguma novidade? Na verdade, o que eu estou fazendo agora no meu trabalho, eu estou num processo de transição muito grande. Então, tudo está sendo reajustado. Eu dependo muito do mundo inteiro, como eu falei anteriormente, do mundo se ajustar para eu poder ter algum visionamento da minha vida. No momento, eu estou em transição, eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? E tenho todo esse background, mas eu estou meio que trabalhando muito e aguardando as possibilidades que um futuro próximo pode me gerar ou não. Às vezes, um editor ou uma editora mais jovem me pergunta: Ah, mas por que que isso está acontecendo na minha vida? Aí eu falo: Isso acontece na vida de todo mundo, porque isso é um percurso. Acho Uhum. que as coisas boas e coisas ruins, elas fazem parte de um percurso e, e a gente não entende muito bem enquanto a gente não chega num estágio mais avançado desse percurso. E isso que é a vida, isso que a gente tem que encarar, né? E às vezes, sim, a gente engole sapo, a gente aceita coisas, mas acho que a gente precisa ter um foco, a gente precisa querer chegar lá. E eu acho que eu sou uma pessoa que estou em constante movimento para isso. Eu me mudo muito de lugar que eu vivo, sempre querendo melhorar a minha vida. Eu acho que as pessoas têm que pensar dessa forma, sempre melhorar, melhorar, melhorar e ser uma Uhum. pessoa melhor e ter mais cultura e adquirir mais, enfim, experiências, né? É, museus, peças de teatro, filmes, tudo que vai gerar possibilidades de imaginação, tudo isso é muito válido para a pessoa, né? Para a pessoa ela crescer interiormente. Agora, não vamos esquecer dos números, porque a gente tem que saber quanto que vai bater de cartão de crédito, quanto você está perdendo naquele financiamento ou ganhando, entendeu? A gente tem Verdade. que saber negociar tudo que a gente compra. Isso é uma coisa dos chineses que eu aprendi. Eles negociam até uma caneta, eles negociam para te vender, entendeu? E eu acho que essas pequenas coisas, todas elas são importantes, importantes juntas. Eu Sim, tive um grande mestre na faculdade, foi meu amigo, o Nelson Lerner, que era uma pessoa assim muito especial em termos de pensamento, em termos de proposta de trabalho e tudo. Um artista contemporâneo que tinha todo um trabalho de vanguarda e ao mesmo tempo executava, era um empresário
da área de bijuterias finas, enfim, tinha uma empresa mesmo, fábrica de bijuterias, e vendia para um monte de lojas e tal. E ele me falou isso. O artista ele tem que ter liberdade estética para fazer a sua arte. Se você for depender única e exclusivamente da sua arte para sobreviver, você está morto. Então, viva da sua arte, viva a sua arte e sobreviva com outro trabalho, né? Tenha essa dualidade, permita essa dualidade. Todo mundo é branco e preto, ou milhões de cinzas, né? Mas permita a dualidade de ter uma cabeça, uma estrutura de pensar na sua sobrevivência e uma cabeça que ouse sonhar na sua arte, na sua expressão. E isso para mim foi muito forte, é uma coisa que eu sigo e que na nossa fala hoje, na nossa conversa, eu sinto que é mais ou menos o que você está passando aqui para a nossa audiência. Sim, qual era o meu objetivo quando eu tinha 12 anos de idade? Era surfar o mundo e pegar onda, né? Então, assim, não adianta eu só querer, porque o que me levou ao mundo foi outros tipos de trabalho, não foi só pegar onda. Então, consegui surfar e pegar onda pelo mundo, porque eu fui surfar na Indonésia, fui surfar no Havaí, e parecia sonhos realizados, mas isso foi feito através de outras formas. Então, acho que você Ah, pode atingir aquele seu ápice artista, e de repente é um músico que nunca se deu bem, mas depois que ele tiver um emprego de alguma outra coisa, ele vai poder fomentar aquela arte dele como um hobby, como eu faço hoje em dia, por exemplo, né? Então todo mundo não pode esquecer a sua arte e as formas de realizar ela, né? Algumas pessoas, a própria trabalhar com arte dentro do lado administrativo já é uma arte, vamos dizer, porque Sim. as dificuldades são muitas. sim. Então a gente tem que correr atrás disso, a gente tem que saber que de repente um dia eu estou fazendo esse tipo de trabalho, mas um dia eu vou voltar a editar um filme. Provavelmente, eu acho que alguém vai me chamar para editar algum filme no futuro. Ou se eu vou mudar de carreira daqui a 10 anos, eu vou ser um senhor editor, né? Voltar, entendeu? A fazer coisas documentárias que eu acho que sempre vai estar no meu Sim. sangue, né? A gente nunca sabe o futuro. Você não fecha porta O nenhuma, né? Tem que o deixar as importante é opções isso, deixa a abertas. porta e janela aberta. É, E fomentar, e- e não esquecer que você tem uma possibilidade, porque eu acho que, como o Paulinho da Viola disse numa entrevista, no documentário, que a música para ele vem da alma. Então pode ser que ele fique um ano inteiro sem pegar no violão. Imagina o Paulinho da Viola falando isso. Aruana, foi super bacana essa sua fala. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Essa maneira de ver o mundo, eu acho que é uma maneira muito clara, muito direta e também muito honesta. Então, para quem está aqui ouvindo a gente e quiser também conhecer um pouco do Aruanã, Aruanã, você pode deixar um contato, um Instagram, alguma coisa sua? É, vocês podem entrar em contato com a Via Cultural, que Opa, vão ter todos os meus contatos, e tanto o Eliseu Cavaleiro quanto o Arona Cavaleiro, vocês a gente podem acessa contatar. pelo arroba Via Cultural, Instituto Via Cultural, então. é Isso isso. aí. Pô, que legal, Arana. Olha, super, super obrigada mesmo, de coração. Você é uma pessoa que eu admiro. Aprendi a te admirar pela lente do teu pai, né? Pelas falas dele, inclusive pelo tempo de trabalho que a gente teve e tal. Então, eu já te conhecia antes de conhecer. E acompanhando o teu trabalho e a tua garra e esse movimento interno que você tem de arte, de técnica. Muito, muito obrigada de estar aqui com a gente falando dessa coragem de enfrentar esse Brasil que a gente tem e viver essa vida de arte aqui com a gente, não, ter voltado. Sim, são 30 anos de freelance sem deixar cair a peteca. É Então, isso aí. acreditem, é É possível. isso. Dá, né? Dá para levar. Dá. 2 filhos. Muito legal. Então, sempre dá certo. No final, sempre dá certo. Ana, obrigada Obrigada. aqui pela parceria. Prazer. Foi um prazer. Um super beijo, então, para todo mundo que está ouvindo aqui com a gente. Hoje nós tivemos com a presença do Aranã Cavaleiro
e com a Ana Paula aqui comigo. Um beijo para todo mundo, boa noite. Curtiu o nosso podcast? Então siga com a Via em todas as redes e não perca conteúdos semanais gratuitos para você. Este podcast integra o projeto Via Cultural Mix, fomentado pela Lei Paulo Gustavo, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Este projeto conta também com o apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. Até a próxima!